Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Essência do Negócio Podcast. Aqui, onde você vê insights, empreendedores e empreendedoras super valorizados da nossa região, trazendo muito conhecimento e história para vocês. E hoje estou recebendo aqui uma convidada muito especial, a Lu Gea, como conheço, né, com muito carinho. Quero agradecer a sua presença, agradecer aqui o seu tempo e saber que eu estou muito feliz em poder conhecer um pouquinho mais sobre você e toda a sua história. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Josi. Eu que agradeço essa oportunidade de poder estar aqui com você, né? Assisto os podcasts e vejo muita história que motiva a gente continuar e gostaria muito de estar fazendo parte mesmo aqui, passando um pouquinho da minha história também. Que bom, fico muito feliz. E Lu, conta pra gente, né? Como que você começou dentro da sua trajetória, né? Você é daqui da cidade mesmo, né? Como que começou a sua vida profissional, né? Dentro lá da sua adolescência, como que foi? Olha, Josi, desde muito novinha, eu já queria trabalhar, queria fazer alguma coisa. E eu comecei aos meus 13 anos trabalhando e comecei numa sorveteria Olha, de uma amiga dos meus pais, né? Então comecei ali. E após, eu comecei a trabalhar na rede de supermercados de Alserve, como recepcionista. Até o supervisor de lá, ele falava, você me venceu pelo cansaço. Porque pensa aquela pessoa que estava todo dia lá pedindo emprego, porque eu queria uhum, fazer algo, né? E tudo começou ali. Então, após isso, eu fui promovida. Então, fui começar a trabalhar na parte de recursos humanos. E foi assim que eu fui me apaixonando por essa área, né? E o tempo foi passando. Aí, fui mãe, né? Do meu primeiro filho. E saí da empresa ali naquele momento. E depois, logo, já retornei na mesma empresa e trabalhando nessa área mesmo de recursos humanos. E foi quando eu comecei a me desenvolver nisso e quis me formar como gestora de pessoas, né? Então, eu estudei sobre gestão de pessoas e fui carregando isso para a minha trajetória, né? então desde novinha você já trabalha com pessoas, sempre, né, despertou em você essa vontade de trabalhar com pessoas. Sim, sempre, desde novinha. E você é da onde, Lu? Eu vim da cidade de Jaú, Ah, de Jaú mesmo. recentemente, né? Fazem 2 anos que eu estou aqui em Avaré. E estou amando a cidade, me abriu muitas portas. Conheci pessoas maravilhosas, né? Como você e várias Obrigada. outras pessoas que a gente vem se conectando e tem me ajudado muito aí a seguir o meu propósito de vida. Muito bom. E Lu, dentro desse seu início, né, da sua carreira, dessa formação, quando você iniciou, quais foram os desafios assim que você viu, que você encontrou, né? Porque quando a gente é muito nova, a gente não sabe, né, todas as coisas que estão por vir. Mas quais foram os desafios que você pode compartilhar aqui com a gente e o que foi te motivando para continuar? O que me faz continuar, que me fez continuar, é ter pessoas boas que passaram pela minha vida, líderes maravilhosas, mulheres Mulheres. e que me ensinaram muito. Então foi maravilhoso assim o aprendizado que eu tive com cada uma, né? Mesmo as boas e os ruins, Uhum. né? Que a gente tudo marca na nossa vida, né? É, Mas o que me fez continuar mesmo foram essas pessoas que me enxergaram como uma profissional competente e que me fez continuar mesmo. entendi. E Lu, quando você iniciou, você iniciou em quais áreas, né? Assim, quais cargos? Como foi esse início desse aprendizado? Olha, inicialmente eu comecei como uma recepcionista. Passei para a parte de recursos humanos e cuidando da folha de pagamento, Departamento pessoal. departamento pessoal, rescisão de contratos. E depois fui trabalhar no sindicato lá de Jaú também, atuando como agente homologadora,
né? Então, sempre nessa área aí de departamento pessoal e recursos humanos, né? E eu sempre percebi que eu gostava muito de ajudar as pessoas. Então, quando chegava alguém ali para resolver uma situação do trabalho, eu agia ali não só como uma agente homologadora, parecia que eu era advogada. Então, eu queria até o fim para ajudar aquela pessoa, né? E aí, após isso, em Jaú, eu abri um comércio também, uma loja de roupas, mas eu falo que tudo tem o seu momento, né? Uhum. Ali acho que não era o meu momento, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje para empreender, né? Uhum. Então, são todos os processos que a gente precisa passar realmente, né? Para evoluir na vida. E foram esses, assim, os caminhos, as trajetórias. Aí, depois eu tive uma oportunidade, eu entrei na Ambev, lá de Jaú, trabalhando como supervisora de recursos humanos. E também, né, me identificava muito e foi meu Sim, primeiro trabalho como líder de certo. equipes, né? Depois também fui para supervisora da parte de operacional ali e fui me apaixonando cada vez mais, né, por cuidar de pessoas, liderar equipes, e isso foi crescendo dentro de mim mesmo, e por isso que eu fui partindo para essa área aí de mentorias para líderes. Entendi. E Lu, quando você recebia, né, essas pessoas, elas, a grande maioria não sabe. É como você falou, você acabava que tentando fazer o possível para deixar tudo claro, né? E como que é isso? O que que as pessoas precisam olhar? O que que elas precisam analisar? Porque muitas vezes a pessoa não sabe mesmo, né? Então, Exatamente. assim, colocando já dicas aí que as pessoas precisam prestar atenção, o que que elas precisam fazer como dever também. Muitas vezes a colaborador tem os 2 lados, né. Eu falo que o empregador e o empregado. Os 2 têm funções diferentes e existe ali um acordo, um contrato de trabalho entre ambos, né. Exatamente. Então assim, o que que eles precisam ver, o que que a empresa também não pode deixar de olhar? O líder, né, principalmente, ele precisa. A primeira parte do líder que ele tem que ter como habilidade é ele ser um ser humano bom, ele ter empatia pelos colaboradores, né? E infelizmente a gente vê que isso é meio restrito, né? A Aham, gente não consegue ver muito isso no mercado, né? sim. E por isso que eu quis muito atuar nessa área, né? Porque já estive sentada ali e já vi o desafio que é. É muito complicado, porque você precisa. É complicado quando você não entende, né? Porque quando você entende que você precisa cuidar dos dois lados, né? Tanto da empresa quanto dos empregados. Isso. Porque o capital mais valioso de uma empresa são as pessoas. Sem as pessoas, nada acontece, É. né? Então, eh, a pessoa ela precisa entender que ela lida com pessoas, cuidando de pessoas, e assim vai chegar o resultado, né? Então, quando o líder ele é empático e ele busca cuidar daquela equipe, o resultado ele vem. Ele vem assim de uma forma exponencial, porque você consegue cuidar da equipe e cuidar daquilo que a empresa precisa, né? Porque a gente também não pode só cuidar da equipe e esquecer dos resultados, né? Porque sem o resultado também ninguém vai ter emprego ali, né? Então isso é uma parte que é mais desafiadora ali para um líder, né? E quando eu comecei como líder, eu fui meio que empurrada para a função de liderança e foi um desafio muito grande, porque eu sempre fui uma pessoa muito empática, até demais, né? E equilibrar as duas coisas, você entender aquilo que os profissionais eles precisam, desenvolvendo eles. E muitas vezes, se você somente passar a mão na cabeça, você não desenvolve. Então você precisa. E tem uma diferença muito grande entre pressão e opressão. Então, quando você Uhum. pressiona o seu liderado, ele vai ser um profissional melhor. E hoje, assim, eu tenho muito orgulho quando eu recebo feedbacks desses liderados, dizendo assim que eu plantei uma sementinha ali, que eu apostei naquele liderado, e hoje ele está se desenvolvendo e crescendo dentro da empresa. Aquela porta que eu abri para ele ali, ele hoje ele está desfrutando, né? Então isso é muito prazeroso para nós. E quando o líder ele entende
que ele está lidando com pessoas que também têm sonhos, né? A gente está desenvolvendo ela ser uma pessoa melhor, a ela seguir um propósito de vida. Isso é fantástico, porque aí você consegue unir tudo aquilo que a empresa realmente precisa. Pessoas engajadas, felizes, seguindo a cultura da empresa, porque o líder ele precisa seguir a cultura da empresa. Porque quando o líder não veste a cultura, ela vai se disseminando ali, né? Então a gente precisa realmente entender isso. Vestir a cultura e disseminar para os seus liderados ali uma cultura forte, né? Então a partir daí é sucesso. Sucesso. E fala pra gente quando você já estava, né, em todo esse processo já desde muito nova dentro dessa área. O que você foi buscar como conhecimento, né? O que você foi estudar? Quando eu trabalhava, né, no sindicato na época, e aí, porque assim, quando eu comecei, né, a minha trajetória toda, fui mãe, aí logo depois veio a minha filha também. Então eu fui meio que me adiando um pouco nessa parte, né? E assim, não me arrependo de nada, porque graças a Deus, minha família, assim, eu falo que eu sou muito abençoada por Deus pela minha família. Foram fases, e aí quando eles estavam maiorzinhos, eu falei, agora eu vou me dedicar novamente à minha vida profissional. Uhum. E aí eu comecei a fazer a faculdade e fui estudando, lendo muito, ouvindo muitos vídeos que a gente às vezes tem tanta coisa gratuita para que a gente possa aprender, né? E aí eu comecei a partir disso. E falei, não, eu vou evoluir. E foi quando surgiu essa primeira oportunidade como líder, né? Você estava fazendo faculdade? Eu tinha terminado a minha faculdade. Você fez qual curso, Lu? Eu fiz sobre gestão de pessoas e depois já engatei na pós-graduação, né? E me especializei em gestão de liderança. Muito bom. E assim, foi muito bom, porque eu fui me desenvolvendo e foi muito legal, porque assim, quando a gente estuda, a teoria é uma coisa e a prática é totalmente diferente. E eu fui muito abençoada por pessoas que me acolheram e me ajudaram nesse desenvolvimento, né? Isso faz toda a diferença. Por isso que eu sempre, quando eu faço uma mentoria, uma palestra, eu sempre busco mostrar para a pessoa sobre o propósito de vida dela, né, real, para que elas possam ajudar outras pessoas, né? Esquecer o ego. Né? O líder ele tem que deixar o ego de lado e acolher realmente as pessoas. Um par, né? Porque muitas vezes a gente trabalha ali com vários líderes, supervisores ali, mas um não acolhe o outro. Fica aquela disputa. E isso não leva ninguém a lugar nenhum. Então eu sempre prezo muito isso, sabe? Do estender a mão, de acolher. Porque eu tive essas pessoas na minha vida, como tive também aquelas que, infelizmente, né? Que isso faz parte da nossa vida, mas que tudo é aprendizado para nós. Então, tudo que eu passei de processo, eu levo como aprendizado de vida, né? E recentemente eu aprendi muito sobre isso, sabe, Josi? Quando eu vim para cá, para Avaré, eu entrei trabalhar numa empresa, né? E eu falo que ali eu tive um propósito mesmo. Não era para ficar ali, mas eu conheci pessoas que foram me agregando outras pessoas, né? Que inclusive uma delas que me apresentou a Fer, que a Fer me apresentou a Milena. Conheci você pelo Reconecta, né? E aí foi começando essa construção, sabe? Então eu acho que tudo que a gente passa na vida são processos e a gente não... São espinhos que a gente tem que enfrentar, né? E eu fui me descobrindo através disso. Eu fui me reconhecendo, porque quando perguntava quem é a Luciana, eu não sabia quem eu era sem um crachá. E isso é uma coisa que a gente precisa parar para pensar. Sem o crachá, sem os seus filhos, sem o seu esposo, quem você é de verdade, né? Então hoje eu consigo me identificar quem sou eu de verdade, né? E eu acho que isso, eu gosto muito de levar isso para as pessoas nas minhas mentorias, para que elas entendam primeiro quem elas são. Elas se autoliderem para poder liderar outros líderes, né? Outros liderados. Então, isso eu acho que faz muito sentido na parte de liderança. Sim, a liderança, ela é uma construção, né? Exatamente. Liderança é uma construção
E o líder precisa realmente chegar nesse ponto. Não é fácil, né, liderar. Não é. Muitas vezes a gente chega lá e não sabe direito o que fazer, como fazer. Então é muito importante a gente ter os processos, né? E Exatamente. estar aberto para tudo que você já mencionou. E Lu, quando você decidiu, né, diante de toda essa sua experiência, essa carreira que você fez, né, dentro do CLT, e você decidiu empreender, como que foi? Como que foi assim para você? Você acordou e falou, eu vou empreender. Como que foi? Olha, como eu comentei aí, né, quando eu vim para Avaré, eu falo que a minha vida foi meio que tem Abraão, né? Sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, né, que eu te mostraria o caminho. Uhum. Então eu sigo muito isso, sabe? E eu entrei nessa empresa, tive muitos aprendizados, né? E foi um momento que eu precisei sair da empresa. Sabe quando você precisa dar aquela pausa? Uhum. E eu falei, eu vou sair. E para mim, assim, no início foi um luto, né? É. Porque desde os 13 anos trabalhando, né? E a minha filha falava, mãe, aproveita essa fase, olha que delícia, né? Mas a gente, como muito ativa, né? Sempre não consigo ficar parada. E aí eu fui encontrando meu propósito ali, né? Inclusive, meu livro saiu desse um ano aí de realmente de pausa, que muitas vezes a gente precisa, né? E eu fui me apegando muito a Deus, sabe? Porque eu sempre fui muito dedicada no trabalho. Sempre fui aquela pessoa que saía do trabalho, mas o trabalho não saía de mim. Uhum. Então, eu entrava cedinho trabalhar, 6h20 eu estava na empresa e era 11 horas ainda estava, 11 horas da noite ainda, resolvendo Tava coisas do ligada trabalho. ali. Ligada. E aí foi quando eu dei essa pausa e aí eu fui me descobrindo e através de oração. Então eu sempre falo que a gente precisa realmente ter uma conexão com Deus, porque sem Ele nós não somos nada. Nada, nada, nada. E eu, assim, tenho uma gratidão imensa por tudo que Ele tem me apresentado, por tudo que Ele tem me proporcionado, né? Eu falo que eu sou uma pessoa comum nas mãos de um Deus extraordinário. E Ele foi me mostrando caminhos, né? Então, através da oração, vou tomar uma aguinha aqui. Ele foi me mostrando caminhos. E aí que nasceu a Mariás. Juntamente com a minha filha, né? Então, inclusive, até no nosso Instagram, a gente tem a história ali da Mariás, que nasceu de um sonho de oração e de muito propósito. Então, eu sempre falo para as pessoas: acreditem em você, porque a gente é capaz de tudo quando tem propósito. Sim, sim. Né? E a Mariás, ela nasceu com muito propósito mesmo. Então, eu e minha filha, todos os dias, quando a gente vai recebendo os produtos, a gente vai se encantando e a gente vê que realmente a gente está no caminho certo. Sim. Que a gente se apaixona pelos produtos. Então, são tudo inspiração das grandes marcas importadas premiums, né? Então, são produtos, assim, de primeira linha. Nós queríamos criar mesmo, não um perfume, mas realmente uma marca. Que onde você passar, você vai deixar a sua historinha ali com o nosso perfume. Muito bom. Lu, então explica assim, vamos entender. A gente está falando aqui de duas empresas, certo? Sim. Então, uma empresa é uma empresa de treinamentos. Então, fala um pouquinho dela para a gente entender e chegar na Mariás também. Legal. Bom, a parte de mentoria, tudo nasceu nesse um ano aí de processo que eu precisei passar, né? E mesmo eu em casa, eu fui me aprofundando mais sobre o assunto e montando estratégias, né, e métodos para poder ajudar líderes, principalmente aquele que está iniciando Certo. na parte de liderança. Que eu acho que o grande desafio é quando você cai ali meio de paraquedas, né? Já passei por isso. Né? É. Então a gente cai de paraquedas. E aí, nossa, como que eu vou fazer? E é muito gostoso isso, porque toda vez que eu faço essas mentorias, eu aprendo muito também. Então, além de eu ensinar, passar as estratégias, né? Eu aprendo também cada vez com uma pessoa ali, sabe? Que eu levo daí para o próximo mentorado, Uhum. porque a gente vai pegando experiências de outras pessoas, né? E nasceu dessa forma, sabe? Então você tem
A Luciana Treinamentos, que é voltado para mentorias, treinamentos e palestras. Exatamente. Sempre na gestão de pessoas, Sempre RH, gestão de pessoas, né? liderança. Sempre parte de liderança, principalmente. Então, Certo. a maior parte, assim, das minhas mentorias são voltados à liderança. Que foi, assim, que eu acho que hoje a gente precisa humanizar essas lideranças, né? Certo. Para que a gente consiga realmente o resultado, pessoas felizes. Então, agora também estou estudando a parte da NR1, né? Sim. Que faz todo sentido para uma liderança entender essa parte, né? Cuidar realmente ali dos seus liderados de uma forma que eles se sintam bem mesmo, né? E claro que essa NR1 ela veio para ajudar as empresas também. Porque tem muitas situações que nem vêm da empresa. Sim. E muitos acabam levando, falando o que aconteceu na empresa. Que é a empresa. Que é a empresa. Então, isso é muito importante, né? E eu acho que, assim, no começo teve muita rejeição sobre isso, as pessoas falando sobre isso. Mais uma coisa, né? Para o RH cuidar, para o departamento cuidar, né? Mas eu acho que veio para agregar. Porque você vai ter um controle melhor das situações que acontecem ali dentro da sua empresa, né? E então eu estou aí estudando essa área agora, porque eu quero agregar isso também nas minhas palestras, nas minhas mentorias, né? Para poder cada vez ajudar mais pessoas, como eu também tive dificuldade ali no início como liderança. Então, todos os dias eu estou ali estudando, buscando algo novo para poder acrescentar aí na vida das pessoas também que estão iniciando. Muito bom. E dentro da sua mentoria, as mentorias são individuais ou em grupo? Aí depende do Depende. porque assim, muitas vezes o próprio líder me procura. Certo. Né? E também tem empresa. Então, quando a empresa me procura, aí a gente já faz um trabalho voltado para o time de liderados de líder que ele tem dentro da empresa. Que são vários setores. Exatamente. E daí você faz um trabalho voltado para todos. Isso, exatamente, né? Então a gente faz um diagnóstico ali do que está acontecendo, né? E depois a gente vê os resultados. Isso assim é fantástico. E também aqueles líderes que me procuram para fazer a mentoria mesmo individual. Exatamente. E qual que é a média, Lu, de tempo, né, para a gente mensurar ali um resultado, falando para uma empresa? Então, você tem vários líderes, você começa esse trabalho com essa equipe, né, de liderança, que são vários setores, eu imagino, né, distintos, diferentes. E aí você iniciou um trabalho e você consegue, né, eles conseguem perceber quanto tempo depois, assim, falar, olha essa diferença, né, o que mudou, quanto tempo? No mínimo 3 meses. Legal, é um tempo bom, bom, muito bom. No mínimo. Por quê? Quando o líder te procura para você fazer uma mentoria, ele está aberto a realmente aquela mudança. Certo. Quando a empresa procura, ela está aberta àquela mudança. Mas você precisa entrar dentro da empresa e convencer aqueles líderes que alguma coisa precisa mudar. Olha o desafio aí, né, Lu? Exatamente, é um desafio e tanto. Mas você vai mostrando a partir das estratégias. Então, aí eles vão comprando a ideia que realmente precisa mudar. Porque tem muitas empresas que tem aquele líder que trabalha lá há muitos anos. Sim. E que ele fala que sempre foi assim, Gabrielão, sabe? Não vai mudar. Síndrome da Gabriela. Exatamente. E quando aos poucos você vai ali levando o seu trabalho, mostrando estratégias, métodos. Então, eles conseguem ver na prática que está tendo resultado. Então, se o líder não comprar a ideia, não adianta o empresário querer investir. Pagar. Exatamente. Não adianta ele querer investir numa consultoria. Porque geralmente quando a gente vai na empresa, é mais que uma mentoria, é uma consultoria. Sim. Né? E às vezes você vai para fazer uma mentoria, mas você começa a ver os problemas, então você acaba meio que fazendo a consultoria, né? E isso é muito bacana, porque realmente faz parte do meu propósito, querer ver mudança, né? Então, quando os líderes eles começam a comprar a ideia e fazer o negócio acontecer,
A mudança vem, com E eu acredito que certeza. seja até, né, é um benefício para ele mesmo. Porque às Exatamente. vezes ele tá tanto tempo ali, como você falou, tanto tempo, para ele também é sobrecarregado, né, tá naquele ciclo, né, vicioso, falar: "Ai, parece que nunca Exatamente. muda, a É, gente tenta, mas não muda", e ver aí esse resultado em pouco tempo, porque 3 meses 3 é meses. é pouco tempo. Tem algumas empresas que levam um tempo maior, né, Sim, 6 sim. meses. Mas essa percepção A inicial é percepção é 3 meses você já muito começa a ver legal. resultado, porque a gente já começa a implantar coisas que já vai fazer diferença. Sim, Porque o líder, muitas vezes, ele não age daquela forma, né, tão firme, dura, por maldade. sim. É por falta mesmo de um suporte ali para ele, né? Como eu falei, muitos líderes caem de paraquedas na função. Então ele faz aquilo com que ele tem, Uhum. né, naquele momento. E quando você começa a levar estratégias realmente para que eles consigam liderar de uma forma mais eficaz, né, isso muda tudo. Então, assim, graças a Deus, todas as vezes que eu entrei dentro de uma empresa e comecei o trabalho, eu vi, assim, brilho nos olhos novamente daqueles líderes que também já estavam desmotivados. Sim, E né. quando o líder está desmotivado, ele não vai engajar a equipe nenhuma, É. né? Então, assim, eu acho que é muito importante esse trabalho de levar ali esperança para aquele líder, Uhum. né? De que tem uma luzinha no final do túnel e ele começa também a se sentir melhor para que ele possa ser um líder melhor. Muito bom. E fala pra gente, né, já puxando, pegando aí um gancho de uma dica, né, para as empresas pensarem. O que que hoje as empresas deveriam ter que os colaboradores gostariam? Porque muitas vezes o empresário ele quer colocar coisas, né, ali que ele considera como benefício, mas às vezes o colaborador não. E às vezes fica um benefício que fica solto e não valorizado. Então, assim, pensando aí como dica, o que que você poderia sugerir para as empresas pensarem? Falar, olha, o que que é legal eu colocar como benefício que vai aí me ajudar a reter um talento, né? A proporcionar que tenham outras pessoas, outros colaboradores que queiram vir trabalhar comigo. Josi, por incrível que pareça, os colaboradores, muitas empresas acham que o colaborador retém ele pelo salário ou por benefício. Certo, muito bom. E isso é o mínimo. É o mínimo, porque a gente precisa, né? O salário, o benefício Sim, é o mínimo. Mas o que você retém talentos dentro de uma empresa é o reconhecimento. É olha, fazer a pessoa se sentir pertencente à empresa. Quando ela se sente pertencente, ela trabalha feliz e ela vai trazer o resultado e ela vai querer ficar naquela empresa, né? Então, quando o empresário ele deixa de olhar o turnover, a gente tem que estar com esse olhar crítico em cima desse KPI, né? A gente sim, precisa estar em cima disso para que a gente possa entender o porquê que essas pessoas estão saindo. Então, quando uma entrevista de desligamento, ela é muito importante. Porque você consegue entender o porquê que aquela pessoa está saindo, o que eu estou errando como empresário, né? E é. procurar acertar daí para frente, né? Mas o que eu indico, né? O que eu recomendo é você fazer as pessoas se sentirem pertencentes às empresas. Tem alguma mudança? Vamos conversar com a equipe. Hum, Vamos esclarecer para eles o porquê daquela mudança, né? E uma vez, numa empresa que eu trabalhei, a pessoa falou assim: ah, a gente não precisa ficar falando nada, aqui não tem criança. Não tem crianças, mas nós temos pessoas que fazem parte da empresa e que fazem a empresa acontecer. Sem essas pessoas não acontece. Então, não é muito melhor você ter um time engajado, que entra um cliente na sua empresa e aquele funcionário demonstra que ele está feliz ali, ou ter aquela pessoa que fica reclamando, de cara fechada, né? é, E isso a gente faz somente com os feedbacks, feedbacks construtivos, né? Frequentes. Então, eu sempre oriento o líder. Faça os feedbacks, né? Não só aquela reunião inicial ali que você só passa o que tem que fazer e acabou. Não, conheça os seus liderados um a um, né? Cada um tem o seu jeitinho, cada um tem uma habilidade e a união faz a força. Quando a gente une essas habilidades,
fortalece o time, né? Uhum. Então, eu acho que fazer as pessoas se sentirem pertencentes à empresa, isso É faz não tudo. é o benefício, Não não é, é o dinheiro. não é. Pode As ter pessoas. certeza. E tem É. muitas reportagens que falam sobre isso. Uhum. Que o que mais retém é a pessoa se sentir feliz no ambiente de trabalho. É. E é possível, viu, Josi? A É gente passa possível. muito tempo trabalhando, né? Então precisa ser Exatamente. feliz. Precisa ser feliz, porque eu falo, o domingo à noite precisa de parar de ser aquela depressão de saber que a segunda-feira está começando. Não é? É verdade. E isso faz muito parte do líder, ele estar bem, né? Então a empresa, tudo começa lá de cima. Quando você vê lá embaixo estando meio que destruído, né? Uma cultura fraca, você pode ter certeza que está vindo lá de cima. O de cima não está cuidando do líder e o líder não está cuidando dos seus liderados, Uhum. né? Então é uma cascata, né? O que sai de lá de cima, ela precisa sair de lá, né? Como aquela cascata de chocolate ali. Saiu de lá um chocolate branco, ele tem que chegar branco lá embaixo, não preto, Entendi. entendeu? Então, isso vai disseminando. E aí o time vai ficando engajado e aí isso retém talentos dentro de uma empresa. Muito bom, muito. Olha a dica aí, pessoal. Uma dica, né, riquíssima de conhecimento aí pra gente pensar. E fala pra gente, então, um pouquinho, já que você mencionou do seu livro, né? Como que é o nome do livro, o que a gente vai encontrar nele. Conta pra gente e o que te levou a escrever um livro, né, Lu? Josi, o meu livro, ele surgiu, ele chama, né, Propósito de Vida, e ele surgiu mediante ao meu propósito mesmo. Que eu falo que em um ano eu amadureci, assim, o que eu não amadureci a vida inteira. Eu evoluí, Uhum. assim, nesse um ano, coisas que eu não tinha evoluído há muitos anos, né, que eu me sentia perdida. Então, eu muitas vezes parei para pensar, qual é o meu propósito? Porque nós não estamos aqui por acaso. Eu falo que ninguém nasceu por um acaso de Deus. Nós estamos aqui por um propósito e a gente precisa encontrar esse propósito. E não é fácil. É. Não é fácil. Então, esse livro, na verdade, eu fui escrevendo as minhas coisas para mim, para eu me encontrar o meu propósito de vida. E aí, eu fui chamada para fazer uma palestra sobre propósito de vida. Que transformam, né, vidas. Uhum. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, gente, Deus faz as coisas assim tão perfeitas, porque eu já estava ali escrevendo há praticamente um ano sobre isso para eu descobrir o meu propósito. Uhum. E eu fui convidada, e aí eu fui descobrindo realmente. Hoje eu vivo o meu propósito de vida. E é muito, assim, a gente fica tão leve É quando a gente maravilhoso. descobre o nosso propósito, né? E aí eu quis transformar ele em livro. Ai, que maravilhoso. Então, assim, eu tinha um livro sem saber que eu tinha um livro. E aí eu falei, não, eu vou ajudar outras pessoas com isso. Porque o que eu sofri aí em 42 anos encontrando o meu propósito, muitas pessoas podem encontrar ali, né, dentro das palavras que eu coloquei, dos sentimentos que eu coloquei. Sim. Porque a gente confunde muito propósito com sucesso, com dinheiro, Sim. né, com plateia. E não é isso, né? Às vezes o seu propósito é dentro da sua casa, com o seu público ali, a sua família. É. E é o seu propósito, você é feliz ali. Então, cada um tem o seu. E a gente precisa descobrir ao longo da nossa vida para que eu sou procurada, né? Muitas vezes as pessoas falam, ai, Lu, nossa, onde você passa, você deixa uma luz. E aí você fala, nossa, meu Deus, mas por que eu vim nessa terra? Eu quero saber, né? Então eu transmiti ali em palavras, em sentimentos mesmo. Então tem muitas passagens bíblicas que foi me ajudando, né? E eu espero ajudar aí muitas pessoas também com esse livro. Muito bom. E como que a gente consegue ter acesso ao livro, Lu? Olha, ele está no meu Instagram, né? No @Lugea. Então ali tem na minha bio, né? O link para você poder adquirir o livro, exatamente. E também, né? Mandei para uma editora, então já está na editora. Então, se Uau! Deus quiser, se for da vontade dele,
teremos também o livro físico. Que legal, Lu. Legal, é maravilhoso, né, ver todo esse processo. Sim, E o empreendedorismo, ele traz todo esse conhecimento, né? Como exatamente. você falou, dentro de um ano, você acabou, né, tendo tudo isso de forma acelerada. O Porque, na empreendedorismo verdade, traz, né, a Lu? gente tem uma bagagem enorme. E a gente sempre acha que está começando do zero. É verdade, Não é? é E aí, verdade. quando a gente começa a realmente parar para refletir, que eu falo que a gente demora muito para fazer isso. É, A gente é fala tudo que muito corrido, não né? tem tempo, É, né? Mas quando a gente encontra esse tempo conosco mesmo, você fala, meu Deus, quanta coisa eu sei, né? E aí é você verdade. começa a colocar em prática. É verdade. É isso mesmo. Muito bom. Esperaremos então o livro físico, mas já está disponível no seu Instagram, na sua bio, Sim, o livro digital. isso. Muito bom, gente. Acesse aí Lugea. E conta agora, né, já falando da sua outra empresa também, que você compartilhou com a gente, que nasceu aí, a Mariás, né, desse envolvimento desse empreendedorismo. Como que foi? E hoje vocês são sócias, você e sua filha, né? Exatamente. E empreender com a filha deve ser maravilhoso. Não, é Deve fantástico, ser né? perfeito. Tem hora que você enforca, é Deve muito ser. fantástico. Mas como que nasceu assim, né? O que vocês pensaram? Conta um pouquinho pra gente desse início aí da Mariás. Como eu mencionei, né? Foi através de oração. E aí eu e minha filha, a gente sempre foi muito unida, né? Desde pequena. Inclusive, Maravilha. quando eu vim para Varé, né? Aham. Ela e meu filho não queriam vir juntos. E aí ela não aguentou e veio, né? Meu grude veio. E aí, como a gente sempre conversa muito, nós somos assim muito companheiras e surgiu a ideia, vamos fazer alguma coisa juntos, mãe, porque nós precisamos fazer alguma coisa. Nós estamos aqui em outra cidade, parada, não dá para ficar. E eu queria algo que ela estivesse comigo, né? Sim. Então, aí nós começamos. Aí começamos a pesquisar, entender mais sobre o assunto e vamos fazer. Vamos fazer acontecer. E tem sido maravilhoso, porque eu falo, faz 40 dias praticamente que a gente lançou Mariás, né? E graças a Deus tem sido um sucesso. Todas as pessoas que compraram, já compraram depois de presente para outras pessoas. E o mais engraçado, que eu falo que muitas vezes as pessoas mais próximas, elas ficam meio com um receio, né? E Deus vai colocando tantas pessoas, e essas pessoas adquirindo, né? Amando, mandando os feedbacks para nós, que isso faz com que a gente continue. Fala, não, a gente tá no caminho certo mesmo, né? E a minha filha me ajuda, assim, demais, né? Porque ela que faz os vídeos, que Aham. posta, né? Maravilhosa. Se dependesse de mim. Então eu falo para ela, você é minha filha, minha assistente, minha amiga, minha companheira, minha É, sócia, é tudo, né? sim. E o meu filho também, né, nos bastidores, mas tá sempre com a gente, né? Que menino é diferente mesmo, né? Uhum. Seguem o rumo deles aí e a Sim. menina sempre é mais apegada com a mãe, né? Então, mas tem sido fantástico, nós estamos, assim, amando essa parte aí de nosso empreendedorismo, né? E Juntas. juntas. E para 40 dias a gente já está tendo bastante retorno positivo e isso é maravilhoso, né? Então a gente entende que realmente ali tem um propósito que é para ser, né? E como que é, assim, a escolha dos produtos? As inspirações são perfumes, né? Mariás, perfumes femininos, masculinos. Conta um pouquinho sobre o produto pra gente. Nós Tô estamos. aqui, né, com a É, novidade. Ela trouxe nós aqui, trouxemos gente. aí o decante para você, que é maravilhoso para Obrigada. levar na bolsa. A pedido de muitos clientes que queriam, porque adquiriam o grande, né? E queria Sim, o decante para poder levar na bolsa. E aí nós fazemos aí o que os clientes pedem. muito bom. Então, Josi, nós começamos com 4 essências. Certo. E sempre a gente estuda sobre,
o que tá, né, em alta. Então a gente pega inspirações das melhores marcas, né? E hoje, inclusive, nós estamos lançando o nosso Hexa, né? O Brasil não trouxe o Hexa, mas a Marias trouxe o Hexa, que é o Muito bom. Diamond. E hoje nós temos, então, essas 6 essências e mais. Aí começamos com a de 100 ml. Tá. E Aí quais são as essências? começamos com Divine, o Gold, Midnight, Sapphire, aí veio o Rose Quiz e agora o Diamond. E aí nós lançamos também o Decante, né, a pedidos de muitos clientes. E agora também nós vamos ter, né? Estamos aí testando o produto. Já amei, já a minha pele já está bem gostosa. Então nós vamos ter os cremes acetinados das Olha! essências para combinarem e também os body splash Uau! Isso com 40 dias. em 40 Tá dias. vendo, gente? Exatamente, por isso que eu falo. E teve medo? Teve medo, teve insegurança, ansiedade, mas a gente não pode desistir. Nosso sonho, se nós não acreditarmos em nós, a gente não alcança, né? É. E então assim, a gente tá muito feliz. E cada vez que a gente inventa assim, não, a gente vai lançar isso agora. Então a gente pede, né, na fábrica, então manda para nós, a gente testa e vamos para cima, né? Sim. Então em 40 dias nós estamos aí. E agora também nós vamos lançar o masculino, viu? Pro Dia dos Pais. Ah, nossa! É, Olha quanta tá novidade vendo? dentro da Mariás, gente. Exatamente. Então nós vamos lançar aí um perfume inspiração árabe, maravilhoso, que meu marido já está testando. Que a gente faz e coloca todo mundo testar, né? É, claro. E o pós-barba, então vai ser um kit Uau! maravilhoso para presentear aí para os Dias dos Pais. Sim. E hoje, dentro, né, desse processo da Mariás, que é essa empresa, vocês atendem, as pessoas compram de que maneira? Pelas redes sociais, diretamente com vocês, como que é? Pelas redes sociais, né? Então, por enquanto, não temos loja física. Então, Mas com essa aceleração aí, vamos aguardar, vamos né? aguardar, se Deus quiser. Então, a gente atende pelo Instagram, né? E o boca a boca é a melhor propaganda, né? Então, muitas pessoas mandam mensagem para nós pedindo Sim. pelo boca a boca aí. Então, quem comprou, fala para amiga, fala para tia, e não sei o quê, e chegam pra gente e a gente tem vendido bastante dessa forma. E bastante gente da região também, viu? Olha, muito Bastante gente bom. da região também. Conhecendo, muito, muito importante, né? As pessoas conhecerem Exatamente. os produtos da nossa cidade Exatamente. e da nossa região. E fala, diante de todo esse contexto, né, de empreender, mulher, mãe, fala pra gente assim, como que você administra aí o seu tempo, já puxando um gancho para pedir dicas. Então, assim, como que você faz para administrar tudo isso, para dar consultoria, mentoria, Mariás, que daí é produto físico, né, é diferente. Então, como que você administra aí o seu tempo, já pensando nessa dica para quem está assistindo e ouvindo? Hoje eu consigo administrar assim de forma tranquila, né? Então eu já não me prendo a. Ai, corta. Corta. Tudo certo, Deixa né? eu pensar que essa Toma uma aguinha. Para dar uma dica. É porque, tipo, muitas pessoas se encontram perdidas. Sim. No tempo, que você já falou. Você falou, ai, todo mundo é corrido e tal. Então, assim, pra você, o que você... O que te ajuda? Claro, você tem uma sócia que te ajuda, que tá ali, isso, né? Nem todos têm, mas assim, num contexto geral, o que é importante, né? A pessoa olhar e falar, não, pera lá, eu vou fazer, não sei, né? Mas agora eu vou fazer isso, agora eu não sei. Como que é a sua agenda, sabe? Nesse sentido. Então, Josi, hoje eu procuro não deixar uma agenda muito cheia também. Porque não é fácil você administrar tudo, né? E mulher tem aquela mania de querer ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor empreendedora, né? Então, para isso, a gente precisa realmente administrar o tempo.
Então, eu intercalo ali entre mentorias. Então, se eu tenho já uma empresa, eu aguardo para começar uma outra, né? Uhum. Para que você também faça um bom trabalho, porque não adianta você querer agarrar o mundo e não dar conta, né? Entendi, Então, Lu. quando eu pego uma empresa ali, uma consultoria, uma mentoria, eu me dedico totalmente ali, né? E tem o Mariás também, que a gente não pode deixar a peteca cair, né? Aham. Então a gente vai administrando dessa forma, tomando um tempo valioso para cada coisa. Então, já Uhum. desde o início, né? Eu e a Amanda, a gente se programa muito quando vai fazer o vídeo, quando vai fazer vídeos também para minha mentoria, né? Que a gente Uhum. também precisa colocar ali, né? Sim. No Instagram, tá aparecendo para as pessoas nos conhecerem, né? Porque todo começo é desafiador, mas eu acho que a gente tem que saber administrar mesmo, não querer agarrar o mundo, porque senão a gente não dá conta. E nada vai fazer sentido, porque aí você faz tudo muito atropelado, né? É. Então hoje eu valorizo bastante o meu tempo também de qualidade de vida. A gente está num mundo muito acelerado, né? Exatamente. Nós estamos em informação a todo momento. Então, realmente, assim, olhar, né, com esse foco, trazer isso para nossa realidade, para o nosso dia a dia é muito importante. Como você falou, então você atende ali algumas mentoradas, empresas, você não abre tanto enquanto você estiver realizando um processo, Exatamente. né? Para realmente sair com excelência como você deseja, Sim, né, como você quer sim, trazer esse resultado, para depois terminou esse processo, aí você abre uma nova vaga para outras exatamente. empresas, outras mentoradas, é isso? Exatamente. É porque depende muito. Tem empresas que às vezes querem que você vá 3 vezes na semana, né? Uhum. E tem empresa que você vai uma vez. Então você vai meio que conciliando, né? É. Para que não tenha todos os dias, todo horário, sabe? Então eu procuro prezar mesmo, sabe? Porque eu passei por um período de crise de pânico, Nossa, taquicardia, de tanta dedicação, sabe? Extrema, e esquecendo de cuidar de mim, da saúde, da né? saúde. E sem saúde a gente não faz nada, É, né? Então hoje eu prezo muito pela qualidade de vida também. sem saúde, não adianta que a sua empresa não vai Não, sair. porque o que adianta você estar ganhando rios de dinheiro e não viver, É, não aproveitar? Então a gente precisa realmente parar para viver também. ponderar, né, Lu? Exatamente. Ponderar esses processos. E dentro né, do que você falou sobre crescimento, processos, né, o que que você imagina, agora falando para a Luciana Treinamentos, né? O que que você imagina daqui para frente, né? Aonde que você imagina chegar? Quais são os seus planos, né, de crescimento? Falando de uma empresa, por enquanto. Olha, Josi, a gente sempre almeja crescimento, né? Então, eu acredito que está caminhando por onde eu quero chegar, né? Que muitas vezes a pessoa não é nem pelo meu Instagram, é pela indicação. Sim. Olha, a Luciana, ela veio aqui, ela fez um trabalho e foi maravilhoso para a equipe, mudou os resultados, né? Então, tem uma visão diferente hoje a empresa. E acho que isso é o mais importante. E é isso que eu almejo. Uhum. As pessoas realmente, quando eu passar pela empresa, que eu seja bem vista mesmo ali e que também me indique para outras pessoas, né? Então, esse é o caminho que eu quero seguir. Eu acredito que está indo de uma forma muito bacana. E agora falando da Mariás, né? Que é um produto físico, né, diferente. E o que que vocês, né, você e a Amanda, sócias, mãe e filha, o que que vocês imaginam, né, para o futuro? Olha, a Mariás, a gente imagina, né? Começamos pequenos e queremos terminar grande, com certeza. Uhum. Nosso sonho é a nossa fábrica, né? Uau! Não terceirizar mais. Então, o nosso sonho é a nossa fábrica e trazer propósito para outras vidas também trabalhando ali junto com a gente. Sim. Então, esse é o nosso objetivo. Como você falou, toda empresa, né, precisa de pessoas para crescer, né? Exatamente. Então ali você chegando, né, crescendo, você também vai poder Dar agregar para oportunidades. pessoas e outras Com famílias, certeza. né? Que Com certeza. Esse é o nosso
plano, né? E tá tudo na mão de Deus, né? O que Deus preparar pra gente, a gente tá pronto a agarrar, com certeza. Maravilhosas. E você falou uma coisa bem interessante sobre a empresa, né? E o reconhecimento que o colaborador gostaria. E dentre uma contratação e um desligamento, né, independente do tempo, existem ali comportamentos diferentes, tanto do empresário, claro, do empregado, né? Mas você falou um ponto bem interessante que eu gostaria de voltar para a gente falar, com relação ao desligamento, porque desligamento já não é uma coisa muito legal, nem para quem vai fazer o desligamento, nem para quem vai receber, né? Então, geralmente, as pessoas não dão muita atenção. E você, né, mencionou da importância de você ver, né, o que está acontecendo para você melhorar. Então, eu queria que você falasse assim, de que forma que eu, empresária, né, deveria olhar para esse desligamento, né? O que eu poderia aproveitar? Tira ali o emocional, né? Porque a gente, claro, existe o emocional para chegar a um ponto de um desligamento, tem um emocional ali, né? Que houve algum comportamento, enfim, que surgiu esse desligamento. Então, assim, o que eu deveria olhar como empresária para esse desligamento, para eu conseguir aprender? Lu, o que seria isso? Sim, eu acho assim, que acho não, né? Eu vivi muito isso, né? E no início, para mim, era muito difícil essa parte de desligamento. Porque eu sou uma pessoa, assim, que tem muito dó na hora de fazer esse desligamento. Então, isso foi uma coisa que eu precisei me desenvolver, tá? Porque ninguém é desligado à toa, né? Então, assim, a gente precisa entender as duas partes do desligamento. Se é a empresa que está fazendo o desligamento ou se é o empregado, né? Quando a empresa está fazendo o desligamento, antes do desligamento, eu falo sempre para os líderes, né? A gente precisa tentar desenvolver aquela pessoa, né? Porque comportamentos, você na hora da entrevista ali, você já vê o comportamento da pessoa. Então, eu gosto muito numa contratação de olhar primeiro o comportamento, porque a habilidade você consegue desenvolver, comportamento não. Entendi. Né? Então, ali, você fez a contratação, você já tá com o colaborador ali, aquele colaborador tá tendo uns comportamentos, algumas atitudes que não tá sendo bacana para a empresa. Então, nós vamos trabalhar em cima disso. Então, nós vamos montar um PDI sobre aquela pessoa, né? Um plano de desenvolvimento. Caso não resolva, né? E vai dando feedbacks ali para realmente de desenvolvimento daquela pessoa. Tem pessoas que você vai ter resultado, tem pessoas que não. Só que quando você precisar desligar aquela pessoa, ela já vai saber por que ela está sendo desligada. Então, você não tem muito ali que dar muita explicação. Porque você fez o seu melhor ali tentando desenvolver ela. Mas a gente não consegue desenvolver quem não quer ser desenvolvido. Certo. Né? Agora, quando o desligamento vem voluntário, né, da pessoa, então eu acho que é aí que a gente precisa observar muito bem. Por que aquela pessoa está pedindo demissão? É um talento bom. Tem pessoa que é graças a Deus, né? Mas muitas vezes... vamos imaginar aí quem é bom. Exatamente. Que vai fazer uma diferença na imprensa. Muitas vezes, aquele talento que você não queria perder, você está perdendo, né? E a gente precisa estar observando realmente, com as entrevistas de desligamento, o porquê que aquela pessoa está saindo. E muitas vezes, o empresário ele erra porque ele vai valorizar a pessoa no momento que ela está pedindo demissão. Entende? Sim. Ela vai valorizar aquela pessoa somente quando ela pede demissão. E isso é um erro que é muito comum nas empresas, né? Ela vai deixando ali os talentos trabalharem sem desenvolvimento, porque ninguém quer trabalhar, entrar numa empresa e sair da mesma forma que entrou. Os empresários eles têm que entender que cada capital humano que está ali, intelectual, a gente precisa desenvolver. E são pessoas que vão ajudar, são pessoas pensantes que vão ajudar a empresa, né? E quando a empresa ela está perdendo aqueles talentos, ela precisa entender o que ela está errando. O que eu não estou fazendo que os meus melhores talentos estão saindo, né? O porquê que estão saindo. E aí a gente começar a identificar ali. Mapear mesmo. Mapear.
Então, assim, o recursos humanos de uma empresa, ela tem que estar atenta a isso. E por isso que é muito importante ter um recursos humanos ativo dentro de uma empresa. Porque ela, e o líder também, né? Juntamente ali. Eu falo que são setores diferentes, mas que precisam estar unidos para desenvolver as pessoas realmente. Porque a maioria dos desligamentos são porque que as pessoas, né, voluntário, são porque as pessoas se sentem desvalorizadas. Entende? Às vezes a pessoa faz. O líder ele precisa enxergar o menor das conquistas que as pessoas estão fazendo ali como uma vitória. Entende? Porque é isso que faz a pessoa se sentir motivada todos os dias a ser melhor naquilo que ela faz. E quando o líder deixa de ver, isso daí, eu vi muito isso nas entrevistas de desligamento. A maioria é isso. As pessoas saem porque elas não se sentem valorizadas dentro da empresa. Elas são muito cobradas, não pressionadas a serem melhor. Cobradas, mas elas não têm ali uma estrutura para que elas possam fazer realmente aquilo da forma que tem que ser feito, né? Então, a mesma coisa, a empresa, ela cobra que ele tem que fazer tudo de uma forma segura, mas você dá um EPI para que a pessoa possa trabalhar de uma forma segura? Você está cuidando realmente daquela pessoa? Né? Porque a empresa ela é muito mais do que somente o dinheiro que entra ali. Elas são pessoas que estão fazendo a empresa crescer, estão desenvolvendo. Né? Sim. Então, a entrevista de desligamento ela é muito importante para que as pessoas identifiquem o porquê que os talentos estão saindo. E o que seria assim, né? O que a gente poderia pensar falando sobre esse desenvolver? Então, assim, todos os colaboradores, a gente consegue pensar nesse desenvolvimento, todos os colaboradores. Independente do segmento, né, do setor, independente, né, setores, eles, num contexto geral, o ser humano, ele vai querer ser desenvolvido, vai querer ser valorizado, né? Então, o líder, ele tá ali para pensar nisso. É importante isso. Sim. E por isso que é importante, na hora da contratação, você contratar pessoas que realmente queiram ser desenvolvidas. Que querem desenvolver. Não aquela pessoa que, tô aqui só para ganhar meu salário e chegou o final do dia, tchau e benção, né? Não. Então, por isso que nas empresas é muito importante ter o plano de desenvolvimento individual. Porque quando o líder ele faz esse plano, ele começa. Eu falo que não na teoria é muito lindo, na prática, ele é muito trabalhoso. O líder tem muito trabalho, né? Porque não é fácil você desenvolver as pessoas. Né? Sim. Cada um tem um perfil, cada um tem uma habilidade. E geralmente o líder, ele tá assim, ele também tem atividades para fazer. Exatamente. Né? Muitas vezes cuida de banco de horas. Cuida, né, da gestão, do resultado, porque você tem que trazer o resultado. E lá em cima tá cobrando o líder do resultado, né? Então, o líder, ele precisa de muito apoio também, sabe? E o recursos humanos, né, o RH, ele é muito importante nessa trajetória também do líder. E fazendo esse plano de desenvolvimento, o líder, ele tem o contato direto com aquele colaborador, ele sabe onde aquele colaborador quer chegar. Porque tem colaborador que para ele tá bom ali naquela função. E ele faz assim muito bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Cada um almeja alguma coisa pra vida, né? E tem aquele que não, que ele quer ser desenvolvido. E eu já vi pessoas que eram, né, dentro das empresas que eu trabalhei da Ambev aí, motorista e chegaram a ser supervisores. Olha, sim. Entende? Ele tem esse desejo, né, no coração. Exatamente. Então, você vai desenvolvendo habilidades. E nesse PDI, né, você conversa com ele, você vai passando coisas a mais, você vai confiando, né, algumas tarefas que vai mostrar para ele que ele é competente para aquilo. E aí ele vai se desenvolvendo. Né? Então, tem pessoas que você... eu sempre falo, né? Dentro de uma empresa, nós temos 3 tipos de colaboradores, né? Assim, de maturidade. Certo. Então, tem aquele bebê que você precisa ficar o tempo todo cuidando, né? Trocando a fraldinha ali, dando leite. Então, você tem que cuidar muito dele para que ele vá se desenvolvendo. Tem também aquele que ele tá na fase adolescente. Que você vai soltando para ele, fazendo, né,
desenvolvendo algumas tarefas que ele vai se desenvolver mesmo. E tem aquele que é o adulto, que você não precisa nem ficar no pé. E ele nem gosta. Entendi. Entende? Ele nem gosta. Então, essa pessoa você vai delegar e deixar fazer, porque você sabe que vai fazer, Uhum. né? E é isso que é o desenvolvimento. Você conhecer os seus liderados. Porque aí você vai entender qual o grau de maturidade que tá cada um. Para que você possa agir diante daquilo, né? É como você mencionou que já passou por situações que o líder falou: não, mas não precisa falar que todo mundo é adulto. Precisa. Precisa, o óbvio precisa ser dito. É. Eu sempre falo isso. O óbvio precisa ser dito. E muitas vezes a pessoa fala: você acha que precisa falar um negócio desse? Mas precisa. Precisa. O óbvio precisa ser dito. Porque nem todas as pessoas têm o mesmo entendimento. Tem pessoas que você falar, ela já entendeu o que você falou. Tem pessoas que você praticamente tem que desenhar. Sim. E faz parte do seu time. Então, se você contratou, você tem que estar disponível a moldar aquela pessoa no que você precisa, né? Então, por isso que a contratação ela é muito importante. E muitas vezes as empresas, o que acontecem? Contratam com urgência e para dispensar depois é uma eternidade. É difícil para dispensar, né? Entendeu? Então, por quê? Tem custo. É. E por isso que é muito importante a contratação, uma contratação certa, né? Então, assim, eu falo que não é perder tempo você fazendo entrevistas, você passando ali algumas... Como se diz, né? É um processo, né? Realmente de você analisar, né? De uma análise Fazer uma inicial. pesquisa ali, Aham. ideal com as pessoas, para que realmente você faça uma contratação certa. Porque depois que você contratou errado, bem, não tem o que fazer. Você vai ter que dispensar É que em geralmente algum não tem muito momento. tempo mesmo, né, Lu? E Você não é o entende? ideal. Não é o ideal. O ideal é você demorar para contratar e, se precisar, desligar urgente. Porque muitas vezes você tem pessoas que ela tá contaminando a equipe inteira. É verdade. Então a gente não pode demorar a dispensar, também quando é necessário. Né? E é que de tudo isso que você tá, né, nos ensinando aqui, passando um pouquinho, né, do seu conhecimento, esse liderar, ele também dá trabalho nesse sentido. Então, quanto mais rápido você se conscientizar, né, o líder se conscientizar, também vai ficar mais leve para ele. No começo, talvez seja mais difícil, né? Talvez que não tenha essa rotina ali, mas depois para ele e para a própria empresa vai, né, desenvolver ali as pessoas e vai ficar mais leve. Com certeza. E é muito importante o líder ele ter uma agenda. Ele não deixar as coisas acontecerem assim, né, de uma hora para outra. Não. Se ele tem uma agenda, ele vai conseguir seguir aquilo que ele precisa ser feito diariamente. Claro que às vezes você não consegue fazer tudo, porque sempre acontece algum incêndio ali que você precisa apagar, né? Mas o líder que ele é preparado, ele já consegue antecipar. Então, é uma fumacinha, não tem um incêndio. Sim, sim. Então, isso é muito importante. Por isso que é fundamental uma empresa ter um líder preparado. E aí vai, claro, interferir no resultado final para a empresa. Com certeza. Tudo isso é o resultado que vai chegar lá depois, né? Com certeza. Lu, nós estamos caminhando para o final. Queria continuar perguntando um monte de coisa. Mas antes, né, da gente terminar, vou pedir para você deixar um recado para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, né? O que você gostaria de compartilhar aí do seu coração para as pessoas? Eu compartilho que, assim, as pessoas não desistam dos seus sonhos. Que elas, primeiramente, né, entreguem a Deus todos os seus sonhos, seus projetos. E não espere uma vida sem espinhos. Que você consiga florescer mesmo diante deles. Ai, muito bom. Lu, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por você ter vindo, né, disponibilizar o seu tempo. Já fica o convite para voltar outras vezes. Obrigada. Aqui. E quero agradecer muito, assim, de coração mesmo, a sua disponibilidade, seu tempo, a sua história, né? E que venham aí logo muitas novidades.
Amém. Esse foi mais um episódio do Essência do Negócio Podcast e quero aqui convidar você para assistir a todos eles no canal da Interativa. Toda terça, 6h30 da tarde, tem um episódio novo. Até mais!